Irmãos, é uma alegria muito grande estar com todos vocês nessa noite. Por isso eu os cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Convido os irmãos para que abram conforme está transcrito na ordem de culto. Enquanto os irmãos abrem, eu quero expressar a minha profunda gratidão, confiança dos irmãos em poder ser um instrumento nas mãos do Senhor para a edificação nessa noite. Verdadeiramente tenho um carinho, uma amizade muito grande, o reverendo Jailson, o reverendo Anderson. Então, me sinto muito em casa, embora não possa ter encontrado os irmãos. Não pude trazer a minha família por motivos de saúde, um casal de gêmeos que pegou dessas viroses aí que muitas crianças têm desenvolvido nesses últimos dias, mas trago também um abraço da família, da Igreja Presbiteriana de Tucuruvi, e quero dizer dessa grande alegria, dessa gratidão, poder adorar o nosso Deus nesse dia que é representativo na história dessa igreja, dessa congregação, e encontrar irmãos preciosos, pastoreados por irmãos preciosos, rever a nossa irmã Denise, que tanto nos abençoa ali no seminário. Então, uma noite de muita alegria e gratidão a Deus, por isso que nós queremos expressar toda a nossa alegria e gratidão ao Senhor, para que toda a honra e toda a glória sejam dadas tão somente ao único que é digno. Com essas palavras, então, eu os cumprimento e desejo de sermos bênção nessa noite. Podemos também iniciar a exposição da palavra de Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 21. Hebreus 13, de 7 a 21, diz assim, a santa palavra do nosso Deus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós damos graças ao Senhor porque nessa noite podemos nos encontrar nesse solene ajuntamento com o santo propósito de dizermos do Senhor, da sua graça, do seu poder, da sua providência na história desta congregação, na história destas vidas que aqui se encontram. E, ó Deus, podermos ouvir agora a Tua voz falando ao nosso coração, transformando a nossa vida. Fala do privilégio que nós temos, ó Deus. Expressa a grande honra que nós temos de sermos abençoados pela Tua presença. Podemos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Por isso nós clamamos para que verdadeiramente sejamos edificados, ó Deus, como povo da aliança. Nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, por que as experiências eclesiásticas que nós temos são tão contrastantes? Quando nós conversamos com algumas pessoas, nós temos pessoas que foram muito machucadas por igrejas, por líderes, temos
pessoas que expressam um grande carinho, um grande amor por irmãos, líderes, pastores e presbíteros que marcaram as suas vidas. Eu sei que se nós fôssemos conversar aqui, compartilhar quais são as suas experiências, talvez alguém traga algum tipo de machucado, ferida, que alguma igreja anteriormente tenha deixado no seu coração. O fato é que muitas pessoas experimentam muitas coisas diferentes quando nós falamos sobre experiência eclesiástica. Duas postagens no antigo Twitter me chamam muito a atenção e ilustram de alguma forma aquilo que nós estamos mencionando. Uma delas foi feita por um pastor chamado Christoph Bolt, e ele postou o seguinte, sobre uma experiência como pastor em relação à igreja que ele havia pastoreado. Escrevendo hipoteticamente para um futuro pastor, ele diz assim: você não é Billy Graham, você não é John Piper, você terá dificuldade em encontrar uma igreja, a igreja terá ali 75 pessoas, e será longe da sua família. Algumas famílias controlarão a igreja. Essas tradições não poderão ser quebradas. Você gastará metade da sua semana preparando sermões e as pessoas vão esquecer tudo na próxima semana. Elas vão se lembrar apenas da piada que você contou. Seus filhos aprenderão heresia. Eles serão as únicas crianças dessa igreja. Eles serão rigorosamente julgados. Você não vai poder reclamar da sua vida financeira, ninguém vai se importar com seus diplomas, você não vai ter dinheiro para morar naquele lugar. A sua esposa vai invejar o tempo que você passa com os membros da igreja. Você vai se sentir muitas vezes culpado por negligenciar a sua família. Você vai pensar que também está negligenciando o seu rebanho. Você vai amar algumas pessoas, seus amigos morrerão, outros irão embora. Calcule o custo antes de atender ao chamado para o ministério. Se você acha que eu estou exagerando, não estou. Se você acha que você é uma exceção, você não é. Tudo o que foi dito é apenas o mínimo. Se puder, encontre outra coisa para fazer. Se não puder, calma lá, você ainda não foi chamado. Mas se você já estiver no chamado, calcule o custo, então aproveite. Percebam que visão pessimista de um pastor com respeito a uma experiência, algumas experiências que ele teve com as igrejas onde ele passou, os sofrimentos que ele carrega, expressos nestas palavras. Um pastor reformado, então, meus irmãos, chamado Shawn Anderson, decidiu refazer essa postagem com as seguintes palavras. Permitam-me lê-las, por favor. Você não é Billy Graham e você também não é John Piper. Mas você vai encontrar uma igreja que sentirá-se em casa. Sua igreja pode até ser pequena, mas terão 75 corações vibrantes, batendo com você. Essa igreja se tornará a sua família, onde quer que você esteja. As famílias compartilharão as suas histórias. As suas tradições serão lembranças queridas. Você investirá metade da semana preparando sermões, as pessoas se encontrarão em comunhão com Deus, você vai compartilhar esperança através da palavra pregada, seus filhos aprenderão a graça, eles encontrarão amigos fiéis, sua sabedoria será mais importante do que diplomas, seu humilde lar será repleto de amor, hospitaleiro e compartilhará dos fardos, seu cônjuge compartilhará da sua dedicação. Você vai ter equilíbrio entre família e igreja. Você vai amar profundamente as pessoas. E essas pessoas enriquecerão a sua vida. Conte as bênçãos ao responder o chamado para o ministério. Se você acha que eu estou subestimando, não estou. Se você acha que é exceção, você é abençoado. Tudo que foi dito aqui é apenas o começo. Se puder, encontre alegria no serviço. Se não puder, calma, você ainda está aprendendo. Se você for chamado, abrace-o totalmente. E então, alegre-se. É interessante nós percebermos que essa postagem consegue, de alguma forma, refazer e apresentar elementos maravilhosos, que eu espero que sejam aqueles que os irmãos experimentem na vida eclesiástica, na vida espiritual de vocês. Mas a pergunta continua: o que faz com que experiências eclesiásticas sejam consideradas tão desagradáveis para uns e tão graciosas, gloriosas para outros? Por que pessoas se machucam na igreja e por que pessoas são tão abençoadas nas igrejas? Meus irmãos, o texto de hoje nos mostra que existem atitudes cristãs que impactam profundamente a relação entre liderança e liderados. E esse é aquele tipo de sermão que eu teria muita dificuldade de pregar na minha própria igreja. Mas como eu estou visitando a igreja dos amados irmãos, eu tenho muita liberdade para fazê-lo, porque ele equilibra
as relações entre liderança e liderado, apontando um caminho importante para que haja bom proveito, para que haja a bênção do Senhor. Por isso que o tema da nossa exposição dessa noite é como ovelhas do grande pastor Jesus agem com os seus líderes. Mais uma vez, como ovelhas do grande pastor Jesus agem com os seus líderes. Percebam, meus irmãos, que esse texto vai nos dar 3 caminhos, são 3 ordens que o texto nos propõe, e a primeira delas é lembrando e imitando os guias fiéis. Como que as ovelhas do grande pastor Jesus agem com seus líderes? Em primeiro lugar, lembrando e imitando esses guias fiéis. Percebam o que diz o verso de número 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nós temos pessoas que marcaram a nossa vida. Talvez você se lembre daquela pessoa que te discipulou, daquela professora de escola dominical que marcou a sua infância. Todos nós temos a nossa vida marcada por pessoas que foram colocadas por Deus para nos ajudar em nosso discipulado, na nossa caminhada cristã. Nós temos isso muito vívido em nossa memória, pessoas que foram profundamente impactantes. Isso é uma dádiva, uma graça que o Senhor tem nos dado ao longo da nossa vida espiritual. E aqui o texto nos fala justamente de sermos aqueles que recordam, não apenas como uma atitude de ativar a nossa memória, não é apenas você ter uma lembrança daqueles líderes, mas esse texto quer que você ative algo mais em relação aos seus líderes. Lembrar dos líderes não é algo que diz respeito à sua memória, lembrar dos líderes é algo que diz respeito ao seu coração. Mais do que ativar a sua lembrança do passado, é ativar as suas afeições em relação aos seus líderes do presente. Não é um texto meramente nostálgico, embora o autor apresente um caminho no passado para que nós consideremos aqueles que passaram por nós, aqueles cujas vidas são dignas de imitação por causa dos seus frutos. E aqui nós observamos que não são quaisquer líderes, meus irmãos. São aqueles que pregaram com fidelidade a palavra do Senhor. Estes que passaram por esse crivo, estes que construíram resultados não por pragmatismo, mas por fidelidade, por serem ministros nas mãos do Senhor, estes são dignos de imitação. Percebam que o texto foca na qualificação do resultado, não na quantificação. Não são aqueles líderes de ministérios cheios, de igrejas muito grandes, mas aqueles que foram fiéis, aqueles que foram verdadeiramente usados pelo Senhor para ganhar vidas, para impactar vidas. Estas pessoas, meus irmãos, devem ser aquelas cujos nossos corações, cujas nossas afeições são ativados para que nós os levemos em alta consideração, porque é isso que o texto diz. Lembrai-vos e considerando atentamente a finalidade, não o fim do ponto de vista da morte, mas o fim no sentido de propósito, de resultado das suas vidas, nós possamos imitar a fé que essas pessoas tiveram. Porque essa fé, na verdade, foi filtrada por aquele que é o nosso grande líder, que é o Senhor Jesus Cristo. Percebam como o texto está conectado. Ele fala para que nós imitemos a fé dessas pessoas, muito parecido com a ideia de Paulo de ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E logo em seguida o texto apresenta o fundamento pelo qual nós sempre somos pastoreados pelo Senhor Jesus. O verso número 8 diz da imutabilidade do nosso Senhor Jesus. Embora pareça estar desconectado, mas não, meus irmãos, aqui nós temos o fundamento do porquê que nós podemos ter guias espirituais que são boas referências, que pregam a palavra, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Sempre existirá um remanescente fiel. Por mais desafiador que seja a igreja de uma forma geral, o Senhor sempre levantará líderes, ministros, presbíteros, diáconos, professores, professoras, pessoas fiéis, com o propósito de ensinar a palavra do Senhor. Porque Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo não muda. Ele continua amando a sua igreja. Ele continua provendo a sua igreja. Ele não vai abandonar a sua igreja. Pelo contrário, Ele está preparando-a para o seu retorno, para esse encontro glorioso. E a imutabilidade do Senhor Jesus Cristo, essa doutrina que nós temos como um dos grandes fundamentos da igreja cristã, que faz com que nós possamos, meus irmãos, ter essas pessoas que foram usadas por Deus para marcar a nossa vida. E percebam, meus irmãos, que o contexto aqui fala de muitos desafios. Observe que o verso número 9 diz: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas. Ou seja, sempre existirão também lobos, sempre existirão falsos mestres, sempre existirão aqueles que dirão ser do Senhor, que afirmarão ser boca do Senhor, mas que não passam pelo crivo que foi estabelecido no verso número 7. Pregar fielmente, expor fielmente a palavra do Senhor. Aquelas pessoas que foram machucadas, como nós falamos em nossa ilustração,
Certamente foram aquelas pessoas que foram alvos daqueles pastores lobos, que não ensinaram as doutrinas e nem viveram as doutrinas da palavra do Senhor. Por isso essa advertência: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, que nem sempre estão apenas nas igrejas, meus irmãos. Em nosso mundo, como nós o vivemos, está no acesso do nosso celular. Vídeos que nós recebemos, compartilhamento que nós recebemos de falsos mestres, que nós não deveríamos nem dar engajamento a estas pessoas, nem tornar essas pessoas engajadas pelo nosso acesso, porque essas pessoas não são dignas de serem ouvidas, porque não passam por esse crivo de pregar a palavra do Senhor como ela deveria ser pregada. Agora, aqui nós encontramos uma lição muito preciosa com respeito à nossa experiência eclesiástica. Esse reconhecimento de que o pastoreio do Senhor Jesus Cristo é o fundamento, não apenas do passado, mas do presente e do futuro. E como nós estamos falando aqui de uma congregação que está há 4 anos se desenvolvendo, essa é uma palavra que traz um consolo, um conforto profundo para estes irmãos. A ideia de que o Senhor Jesus Cristo, que lá no passado plantou igrejas, o Senhor Jesus Cristo que hoje continua plantando igrejas e sustentando essas igrejas, é o Senhor Jesus Cristo que consolidará essa igreja. O pastorado do Senhor Jesus não muda. E é Ele quem dará o crescimento, é Ele quem guiará as suas ovelhas nesse precioso rebanho. Percebam, meus irmãos, que Ele é o principal guia espiritual do crente. Embora o texto fale que você deve lembrar dos seus guias, o texto aponta quem é o seu guia de fato. O texto vai dizer quem é o único digno de ser considerado em alta estima, em alta consideração. Aquele que é imutável. Líderes humanos, nesse plano que nós vivemos, são falíveis, são fracos, propensos a pecar, deixam de fazer aquilo que deveriam fazer, não fazem aquilo que não fazem aquilo que deveriam fazer, de alguma forma não entregam aquilo que muitas vezes deveriam entregar. Nós somos limitados de fato, mas existe alguém que não é limitado, que está conduzindo a sua igreja, continua no trono, guiando e provendo para os seus, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, o imutável, que ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Por isso nós podemos descansar e lembrar que o Senhor Jesus continua sendo e será o nosso grande líder. Essa é a garantia, meus irmãos, de que nós jamais deixaremos de receber alimento, provisão e proteção para as nossas almas. Agora percebam que o texto então apresenta alguns motivos pelos quais nós podemos descansar nesse pastorado do Senhor Jesus. O autor faz uma pequena digressão para focar, como se precisássemos, de motivos pelos quais nós podemos descansar no pastoreio imutável do Senhor. Eu quero destacar apenas 2 elementos dessa parte que vão dos versos 10 até os versos 16, que eles trazem 2 aspectos preciosos do pastorado do Senhor Jesus imutável, que continua atuando em nossa vida no presente. O primeiro que eu gostaria de destacar é a ideia de que o Senhor Jesus Cristo continua sendo o provedor do alimento espiritual do seu povo. Percebam que no verso de número 9 e 10, o texto apresenta aquele momento da antiga aliança em que os crentes da antiga aliança precisavam fazer sacrifícios, precisavam cumprir as leis cerimoniais, que tinham algumas restrições alimentares. E então, por causa desses cuidados que eles tinham com os alimentos, com os sacrifícios, e nós sabemos pelo autor aos Hebreus que eles eram apenas sombras, eles tinham uma expectativa de um Messias que era infinitamente superior ao sangue de animais que seriam derramados na antiga aliança. Mas essas coisas não deveriam continuar. E esse era o grande desafio do autor aos Hebreus, mostrar a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Ele era o objeto de desejo da antiga aliança. Ele é o cumprimento da antiga aliança. Nele todas essas coisas convergiam. E eles não deveriam mais voltar aos rudimentos, mas crer somente no Senhor Jesus Cristo. Ele é suficiente. Por isso que ele diz, não se envolvam com doutrinas várias e estranhas, que continuam preceituando algumas dietas restritivas, alimentares, ou sacrifícios cerimoniais da antiga aliança que já não tem mais vigor em nossos dias. Por isso que ele aponta para a ideia de que Jesus Cristo, pela fé na antiga aliança, seria aquele que proveria a nutrição espiritual dos crentes, mas na nova aliança, meus irmãos, como nós sabemos, ele continua provendo o nosso alimento. Todas as vezes que nós nos reunimos para participar da mesa do Senhor Jesus, o Jesus de ontem, de hoje e do futuro, continua alimentando a sua igreja. Ou seja, tanto na antiga aliança, pela fé no Jesus que viria, quanto agora na nova aliança,
pela fé que nós temos no Jesus que já veio uma primeira vez e voltará uma segunda e comerá conosco, como Ele mesmo prometeu, nós continuamos sendo nutridos espiritualmente pelo Senhor Jesus. Em toda a história da redenção, Jesus Cristo nunca deixou de ser o pastor da alma das suas ovelhas. Mesmo na antiga dispensação, pela fé. E agora nós temos o privilégio, meus irmãos, de termos um Jesus que já veio uma primeira vez. E é por isso que nós ceiamos e comemos e celebramos a vinda do nosso Redentor. E Ele continua sendo aquele que alimenta a alma do seu povo. Então, por meio de Jesus, nós somos eternamente alimentados. Essa imutabilidade alcança esse aspecto espiritual e continua sendo a provisão espiritual de todas as ovelhas, de todos os rebanhos, de todos os tempos e todas as épocas. Mas há um segundo aspecto que nós devemos considerar do pastorado do Senhor Jesus Cristo, que é apresentado aqui nesse texto, que é muito especial, que é a ideia de que, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós somos conduzidos à verdadeira adoração. Então Jesus não apenas nos alimenta e nos nutre, mas você só pode adorar por causa do pastorado imutável do Senhor Jesus Cristo. Vejam isso comigo no texto, a partir do verso de número 15. O texto diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Se alguém disser para você, olha, na nova aliança nós não podemos fazer mais sacrifícios, nós não fazemos mais sacrifícios, você diga, opa, espera lá. O autor aos Hebreus nos diz que ainda existem alguns sacrifícios que vigoram em nossos dias. E pela imutabilidade do Senhor Jesus Cristo, esse sumo sacerdote ainda nos dá a condição para oferecermos a Deus, de acordo com esse texto, 2 sacrifícios que Deus continua se agradando e requerendo do seu povo. O primeiro deles, aqui o texto diz, sacrifícios de louvor. Então, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, Deus se agrada quando o povo da aliança se reúne para com os seus lábios dizerem que Deus é grande, cantarem dos seus atributos, louvarem a redenção que nós temos no seu Filho. Esse é o tipo de sacrifício, meus irmãos, que nós ainda entregamos ao Senhor, que nós ainda, por meio do Senhor Jesus Cristo, fazemos ao Senhor. E o faremos por toda a eternidade. Saiba que quando você sair deste local nessa noite, você poderá orar ao seu Deus dizendo, Senhor, que a entrega dos meus lábios tenha sido agradável, pois o Senhor se satisfaz, o Senhor tem deleite naqueles que entregam por seus lábios sacrifícios de louvor. Mas há um segundo sacrifício, que talvez esse seja o mais difícil para nós, que seja aquele mais desafiador nessas tensões que nós falamos, nos relacionamentos que nós temos na igreja, nas nossas experiências eclesiásticas, que é a prática do bem e a mútua cooperação. Percebam no verso número 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprar. Essa é a segunda classe de sacrifícios que nós ainda continuamos a entregar ao Senhor. Todas as vezes que você faz o bem, todas as vezes que você pratica boas obras, e você só pode praticar boas obras por causa da mediação do Senhor Jesus Cristo, como nós aprendemos em nossos símbolos de fé. Senão nós não conseguiríamos entregar nenhuma obra ao Senhor, senão pela mediação do Senhor. E aqui está o fundamento dessa doutrina importante para a nossa fé reformada. A mediação de Cristo. O texto diz, por meio do Senhor Jesus Cristo, então, ofereçamos. Continuemos a oferecer, meus irmãos, a prática do bem. São as boas obras, que são sacrifícios que nós fazemos, que ainda trazem deleite ao Senhor. E o texto então expande isso para dizer a mútua cooperação. A ideia de que nós não podemos ser parasitas espirituais. Quando nós olhamos para a natureza, sempre é o conselho do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos um pouco sobre isso. O parasita é aquele que suga, de modo que ele não se preocupa em oferecer nenhum tipo de benefício. Só ele sai ganhando nessa relação. O objeto de onde ele suga, muitas vezes é prejudicado. Pensemos, por exemplo, num carrapato. O carrapato apenas suga o sangue e ele pouco se importa se aquilo gerará algum tipo de doença ao objeto. Mas aqui o texto fala de uma relação onde as duas partes saem ganhando. E a própria natureza tem uma dessas relações biológicas que é a mutualidade. Onde nessas relações os dois são beneficiados. Quando nós assistimos o Nat Geo, por exemplo, nós vemos aqueles documentários, tem aqueles pássaros que tiram carrapatos dos animais
Ali nós temos uma relação de mutualidade. O pássaro se alimenta, o animal deixa de receber aquele parasita, as duas partes saem ganhando. Aqui o texto fala sobre essa relação. A relação que nós temos com os nossos irmãos, que são relações mútuas, onde nós não parasitamos, não somos predadores espirituais, não oprimimos as pessoas querendo sempre as nossas conveniências, mas nós aplicamos o princípio do Senhor Jesus Cristo, a lei do amor, em considerar o outro superior a nós mesmos. E se os dois fazem isso, nós temos o quê? Uma via de mão dupla. O que nós temos é a exemplificação prática dessa mútua cooperação. E saibam, meus irmãos, porque o texto afirma isso categoricamente, não sou eu. Deus se deleita quando o povo vive em relacionamentos saudáveis como estes. O salmista disse isso. É bom e agradável viverem unidos os irmãos. É Deus quem considera isso glorioso, meus irmãos. E nós muitas vezes pensamos, Deus ainda não requer sacrifícios de nós. Deus continua se agradando dos nossos sacrifícios de louvor e das nossas obras que são feitas pela mediação do Senhor Jesus Cristo. E a imutabilidade de Cristo nos garante essa mediação para que nós consigamos continuar a agradar ao Senhor, apesar de sermos pecadores e termos tantas deficiências. Mas há uma segunda verdade, ou uma segunda atitude, meus irmãos, que como ovelhas do grande pastor, nós devemos agir com os nossos líderes. Nós falamos em primeiro lugar, considerando e imitando a sua fé, lembrando e imitando a sua fé. Mas uma segunda ação aqui que o texto deseja de nós, que é a obediência. Então, como ovelhas do grande pastor devem agir com seus líderes? Obedecendo. Veja isso no verso número 17, que literalmente diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Meus irmãos, aqui o texto nos fala sobre essa responsabilidade que os membros têm de obedecer aos seus líderes. E esse comando ele é acompanhado de obedecer e ser submisso à autoridade desses líderes. Nós já falamos que essa não é uma obediência cega. Muita obediência cega já gerou muita cicatriz e muito machucado. Mas aqui nós estamos partindo da premissa que o texto estabelece daqueles guias que são dignos de serem imitados. E é por isso que a palavra utilizada pelo autor fala dos liderados serem persuadidos pelos seus líderes. Ou seja, o fundamento desse relacionamento é o ensino. É a palavra de Deus em seus corações, de modo que essa palavra amolece esse coração a ponto dessa pessoa ceder a si mesmo e deixar ser persuadido pelo ensino da palavra de Deus. Isso é importante porque, naturalmente, nós não temos a disposição de submissão. Isso é algo totalmente antinatural. Nós tendemos à autonomia. Nós não gostamos de ter uma pessoa dizendo para a gente o que a gente deve fazer, o que a gente deve deixar de fazer. Nós queremos seguir aquilo que diz o nosso próprio coração. Infelizmente, essa é a tendência do homem natural. E é por isso que quando nós temos uma pessoa que foi colocada por Deus como uma hierarquia sobre nós, aí começam as tensões, porque naturalmente nós não gostamos de ser conduzidos e liderados por outras pessoas. Nós temos convicções pessoais, nós temos gostos pessoais. Agora imaginem, uma igreja com 50 gostos pessoais diferentes sendo conduzidos por um pastor. Uma igreja com 400 gostos individuais diferentes sendo conduzidos por um conselho. Quantas tensões e dificuldades não existiriam se nós não estivéssemos falando de uma comunidade redimida. E esse texto fala justamente que o princípio para que isso aconteça, para que essa harmonia seja proveitosa a todos, é obediência e submissão a estes que forem fiéis. E nós observamos, meus irmãos, quais são as nuances desses dois comandos. O fato de você ser persuadido é você ceder, literalmente. É você respeitar aquele líder que te convence pela palavra, que te convence como modelo, te convence pela prática. Não é uma obediência ignorante. Percebam que o texto quer que nós percebamos sempre o que eles fazem. O texto aponta aqui no verso número 17 que eles prestarão contas a Deus, se porventura não fizerem. A ponto do texto chamá-los de supervisores das nossas almas. O texto diz, pois velam por nossa alma. Por isso, meus amados, quando um presbítero, quando um diácono, quando um professor, uma professora, um pastor, quem quer que seja a liderança, confronta um membro da igreja com graça e verdade, como o Senhor Jesus Cristo fez, dentro desse equilíbrio perfeito, isso é uma manifestação da graça do Senhor. Por mais difícil que seja ser repreendido, por mais constrangedor que seja repreender, que nós temos que fazer isso muitas vezes,
É o princípio bíblico da palavra de Deus. Nós vemos isso Jesus Cristo nos ensinando em Mateus 19 sobre estes elementos. E por mais difícil que seja, nós devemos aplicá-los porque é o remédio de Deus para lidar com essas tensões de relacionamentos tão difíceis. Nós precisamos ser aqueles que persuadem, somos aqueles que são persuadidos. Por quê? Porque os guias possuem essas responsabilidades. E se eles não fizerem isso, Deus cobrará deles. Por isso que o texto aponta, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. É claro que isso destaca também a sensibilidade que os líderes devem ter. Jesus Cristo, de acordo com João, foi aquele que caminhou conosco, cheio de graça e cheio de verdade. Ele não era apenas verdadeiramente duro, ele era verdadeiramente gracioso. Ele não era apenas gracioso em detrimento da verdade, ele conjugava estes dois elementos, que são aqueles elementos que nós devemos ter em nossos relacionamentos de confronto, em nossos relacionamentos de exortação, em nossos relacionamentos de disciplina, graça e verdade, de forma perfeita, caminhando em nossos corações, como foi o Senhor Jesus Cristo. E com isso, então, meus irmãos, nós percebemos que a igreja cresce espiritualmente. Percebam que o texto fala, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Quando há o contrário do que o texto ensina, isto é, insubmissão, insubordinação, a igreja não aproveita. Os pastores e os líderes fazem os seus trabalhos com gemidos, com dores e não com alegria, e a igreja não se aproveita daquilo que poderia ser algo extremamente proveitoso, edificante para as suas vidas. E é por isso que, naturalmente, esse texto vai exigir que você faça uma pergunta no seu coração nessa noite. Eu sou o motivo da alegria ou eu sou o motivo do gemido dos meus líderes? Se você tiver dúvida, pergunte. Não agora, não no final do culto, mas leve essa pergunta no seu coração. O que eu tenho gerado? Porque, de acordo com esse texto, existem essas duas possibilidades. E as estatísticas são altas. Há uma grande chance, 50% de chance de você ser o motivo do gemido do seu pastor. O motivo do choro, do lamento do seu presbítero. Mas é possível que você seja também o motivo da sua alegria. E seja aquele que continua incentivando, animando, fortalecendo. Por isso que você precisa responder no seu coração e saber claramente o que você tem gerado na sua liderança. Gemido, alegria, porque isso pode ser restaurado quando há submissão, quando há obediência, quando há modelo de Cristo na prática da liderança. Estas coisas trazem proveito para a igreja de Cristo. E é isso que nós queremos, meus irmãos, que esta congregação em Arthur Nogueira, os demais irmãos de outras congregações e igrejas aqui presentes, possam experimentar dessa dádiva que o Senhor deixou disponível para a sua igreja. Por isso que ovelhas do grande pastor do Senhor Jesus Cristo, em segundo lugar, são obedientes aos seus guias fiéis. Mas há uma terceira e última atitude, meus irmãos, que as ovelhas do Senhor Jesus Cristo devem ter para com os seus líderes espirituais, que é a oração. Verso de número 18, percebam que há uma ordem aqui. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Meus irmãos, uma vez que nós falamos que esses líderes são pecadores, são falhos, não performam como deveriam, o que a igreja precisa fazer diante dessas debilidades? A igreja precisa colocá-las diante do Senhor. Percebam que o autor está consciente de que ele tem buscado ser fiel. Ele diz que eu estou convencido de ter boa consciência, que eu desejo viver estas coisas condignamente. Mas embora eu deseje estas coisas, eu preciso que vocês orem por mim. Há um segundo motivo pelo qual ele pede para que a igreja ore por ele, porque ele queria estar com a igreja. Eu desejo ser restituído rapidamente, eu quero estar com vocês rapidamente. Mas eu preciso que vocês orem por mim. Meus irmãos, essa é a terceira ação que nós, como ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo, precisamos ter para com os nossos líderes. Colocá-los em oração, colocá-los diante do Senhor, para animá-los, para suplicar por eles. Porque nós sabemos das dificuldades que eles têm, das dificuldades que eles encontram nos seus ministérios, nas suas famílias, nas suas vocações, as crises que eles enfrentam. Eles precisam das nossas orações. Eles precisam dos nossos incentivos.
Infelizmente, muitas vezes, as expectativas que se tem para com os pastores são muito desproporcionais e não são ali, de alguma forma, equivalentes àquilo que a palavra de Deus nos dá. Aqui nós temos uma outra aplicação muito importante que faz com que nós reduzamos a nossa expectativa e aumentemos a nossa expectativa de que pastor nós devemos esperar grandes coisas. Percebam que o próprio texto vai nos mostrar isso no verso de número 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Eu creio que para nós, meus irmãos pastores, futuros pastores, esse é um texto extremamente consolador. Porque diz que só existe um grande pastor. Que a igreja não deve esperar grandes pastores nesse plano terreno. O único pastor que é considerado o grande pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande pastor das ovelhas. Nós somos meros servos do Senhor. Nada além disso. Nós apontamos para o grande pastor. E é por isso que a igreja não pode esperar que o seu pastor seja um grande pastor, porque o grande pastor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos equilibrar as nossas expectativas. Quanto aos nossos pastores terrenos, o que nós devemos esperar deles? Quanto ao grande pastor Jesus Cristo, nós podemos esperar tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele é o pastor perfeito. Ele não falta, Ele não falha, Ele não muda, Ele é o mesmo e continuará sendo para sempre. Mas quando nós olhamos para a nossa prática eclesiástica, muitas vezes nós percebemos que existem expectativas irreais. Existem igrejas que esperam que o pastor não seja um mero pastor, mas um grande pastor, mas que seja um pastor pedreiro, que entenda de obras, que entenda de reforma, entenda de encanamento, eletricidade, porque a igreja sempre está fazendo reforma. Espera que o pastor seja um grande bombeiro espiritual, para apagar aqueles incêndios que acontecem em relacionamentos de pais e filhos, casamentos e conflitos que surgem. Esperam que o pastor, de alguma forma, seja um grande orador. Afinal de contas, hoje nós temos acesso ali no YouTube a grandes pregadores, grandes ministros que Deus tem nos dado, mas o pastor precisa pregar bem, com uma excelente oratória, as 3 ou 4 vezes que ele prega durante a semana, porque senão nós começamos a compará-lo com aqueles outros grandes figurões que Deus tem abençoado na sua igreja. O pastor, ele precisa ser excelente em tantas áreas, nas muitas expectativas. Quando olhamos então para a família dele, então, algumas expectativas são irreais quanto à esposa. Espera-se que a esposa seja uma espécie de complemento, né? Como se fosse uma pastora auxiliar. Algumas igrejas esperam que as esposas de pastores toquem piano, presidam a SAF, conduzam o coral. Em uma viagem a Moçambique, eu conheci uma igreja que pagava salário para a esposa de pastor. Eu creio que por uma visão distorcida, por achar que ela deveria exercer o ministério, elas recebiam salários. Isso não é bíblico, meus irmãos. A esposa de pastor é crente. Ela deve experimentar, ela deve ter as funções na igreja de acordo com as afinidades e dons espirituais que Deus concedeu. Quando nós continuamos olhando para a família de pastor, então as expectativas quanto aos seus filhos, como nós pensamos que são os filhos dos pastores? Geralmente são os piores. Eu não pude trazer os meus hoje, 1 ano e 7 meses, estariam tocando terror aqui, certamente. São os mais cobrados, muitas vezes, por serem filhos de pastor. De fato, eles devem ser repreendidos quando estiverem em desordem, obviamente, mas existem algumas desproporções. Mas também nós devemos olhar o outro lado da moeda. Existem pastores que não são pastores de fato. Pedro fala sobre o contraste daqueles que pastoreiam como dominadores do rebanho, que pastoreiam por sórdida ganância, que pastoreiam sem os motivos cristalinos, que não são filtrados pelo evangelho da palavra de Deus. Então essas coisas machucam ovelhas. Estas coisas fazem com que ovelhas tenham experiências como aquela primeira que nós ilustramos em nosso início. E como que nós equilibramos estas coisas? Tendo expectativas certas quanto às pessoas certas. Pastores terrenos são apenas pastores. Esperemos deles aquilo que a palavra de Deus diz que eles devem nos entregar. Mas de Cristo nós podemos experimentar coisas grandiosas, porque Ele é o grande pastor das ovelhas. Com isso, meus irmãos, nós podemos concluir a exposição nessa noite, nos apropriando da bênção final que esse texto quer nos apresentar, como algo que vai nos dar todo o estímulo para saber que esse supremo e imutável pastor Jesus Cristo continuará a fazer a sua obra que Ele começou aqui nesse lugar. E com essas palavras, eu desejo que as bênçãos do Senhor sejam sobre a congregação presbiteriana aqui em Arthur Nogueira, para que Ele verdadeiramente opere cada um desses elementos que são descritos nos versos 20 e 21, que eu lerei. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor,
o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem. Verdadeiramente, meus irmãos, que Deus os aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Que Deus opere essas coisas na vida de cada um de vocês, para a glória do nosso grande pastor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós damos graças ao Senhor pelo privilégio de sermos pastoreados por um grande pastor, que não está nesse plano terreno, que não tem falhas e faltas, mas é um pastor perfeito, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas de fato, aquele que nos ama com amor eterno, aquele que nos resgatou das densas trevas e que continuará, ó Deus, exercendo o seu sacerdócio, o seu pastoreio de forma perfeita para todos sempre. Te damos graças, ó Deus, porque podemos encontrar nessa noite, aqui nesse local, ovelhas desse mesmo pastor. E para nós é uma grande alegria, ó Deus, poder ver o trabalho que o Senhor tem feito em seu reino aqui na terra, resgatando ovelhas que antes andavam perdidas, ó Deus, como sem pastor, trazendo-as, ó Deus, para o seu rebanho, comprando-as com o seu sangue, resgatando-as, ó Deus, para fazerem parte desse grande aprisco. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos cultuar esse supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo, o pastor desta igreja, o pastor desta congregação, o pastor destas vidas nessa noite. Podemos louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Podemos, ó Deus, ser confortados de que Ele continuará pela sua imutabilidade a conduzir esse rebanho. Por isso nós te damos graças, ó Deus, por esses deleites, por sermos relembrados, ó Deus, de verdades tão preciosas para a nossa vida. E que assim, ó Deus, esse grande e supremo pastor continue aperfeiçoando este rebanho, para que eles possam, ó Deus, cumprirem a sua vontade. E assim a vida desta congregação redunde em honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Irmãos, em resposta àquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, vamos nos colocar em pé e cantaremos todos juntos como um povo, um rebanho, que somente Cristo é o nosso Salvador, somente Ele é o grande pastor. Os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos.